Olá, queridas e queridas do Gran Cursos Online. Eu sou Kiara Ramos e estou aqui para mais um momento Grandicas voltado à advocacia pública, e vamos falar hoje sobre uma Constituição tão importante na nossa história constitucional, que é a Constituição de 1934, aquela Constituição que trouxe já a influência da Constituição mexicana de 1917, da Constituição também da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e já previu no seu texto chamados direitos de segunda dimensão, de segunda geração, que são os direitos sociais. Essa Constituição costuma ser extremamente cobrada, tanto nas provas objetivas, quanto nas provas dissertativas dos certames voltados para a advocacia pública. Vem aqui na tela comigo. Vamos descobrir quais foram as decisões fundamentais dessa Constituição de 1934. Primeiro, ela manteve a lógica de tripartição de poderes entre poder legislativo, executivo e judiciário, como todas as demais constituições, com exceção da Constituição do Império, que previa o poder moderador. Mais uma vez, o Legislativo com Câmara dos Deputados e com Senado Federal, ou seja, um poder legislativo bicameral. Um poder executivo também de um presidente da República eleito por voto universal, direto, e agora nós temos a grande novidade: o voto passa a ser secreto, para impedir o chamado voto de cabresto. Houve também nesse período a extinção do cargo de vice-presidente da República, que na Constituição anterior, de 1891, era de eleição independente da eleição do presidente da República, ou seja, você votava para o presidente e para o vice-presidente, havendo a possibilidade de candidatos de chapas opostas serem eleitos para os cargos. No Poder Judiciário, eu tenho inovação com a instituição de 3 novos ramos: a Justiça Federal, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. Com relação às demais decisões políticas fundamentais que você deve se atentar, é que a Constituição de 34 ela manteve a forma federativa e a república, aqui um federalismo não dual, mas sim um federalismo de cooperação, com previsão de competências comuns e de competências concorrentes entre os estados e a União. Nós temos também, lembre-se que aqui não temos a figura do município como unidade autônoma, isso só a Constituição de 1988, nossa atual Constituição. Nós temos também a intervenção do Estado na ordem econômica e social, chegando no paradigma do constitucionalismo moderno, que é justamente aquele que garante os direitos fundamentais de segunda dimensão, que são os direitos sociais, os direitos econômicos e os direitos culturais. Temos um modelo, como já falei, cooperativo de federalismo, com previsão de competências comuns à União e aos Estados-membros, a instituição da Justiça do Trabalho como garantia aí do trabalhador, como garantia desse direito social, que é o direito do trabalhador, a incorporação desses direitos no texto constitucional, no elenco dos direitos fundamentais, a previsão de voto para as mulheres. Essa Constituição, vez por outra, se cobra justamente isso, que foi a Constituição que primeiro previu no seu texto o voto para as mulheres, mas desde que elas exercessem uma função pública remunerada, não era, portanto, uma capacidade eleitoral plena. Tínhamos uma introdução ao mandado, tivemos a introdução ao mandado de segurança, porque, vem aqui comigo para eu contar uma historinha rápida para vocês. Na Constituição de 1891, a primeira da República, se previu o habeas corpus. Rui Barbosa foi um dos grandes idealizadores da Constituição da República. Ele começou a utilizar o habeas corpus não apenas para a tutela do direito à liberdade, mas também de outros direitos líquidos e certos que fossem violados por ação do Estado. E com isso se cria a chamada doutrina brasileira do habeas corpus. Numa prova dissertativa, numa prova oral, você trazer essa informação demonstra que você tem um conhecimento diferenciado. A partir da doutrina brasileira do habeas corpus, elaborada por Rui Barbosa, surge no ordenamento jurídico constitucional brasileiro, na Constituição de 1934, um mandado de segurança, que é algo totalmente inventivo do sistema jurídico brasileiro. Não foi instrumento importado, é uma garantia fundamental construída pela teoria brasileira. E, por fim, nós temos também
o controle de constitucionalidade, que foi ampliado e com a previsão da primeira ação de controle concentrado, que é a ADI interventiva, e com a previsão da cláusula de reserva de plenário, ou seja, um tribunal só pode declarar inconstitucionalidade por maioria absoluta, e de suspensão pelo Senado Federal das normas declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal, no juízo político de se seria ou não o caso de suspensão para dar eficácia erga omnes àquela decisão do Supremo Tribunal Federal que considerasse uma lei como violadora do texto constitucional. Bem, de forma sintética, essas são as principais características da Constituição de 1934. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Até a próxima dica.